Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar que a menstruação sujou a calça ou sonhar que menstruou em público. E qual a mensagem do seu subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, na história, na narrativa do seu sonho, você vai sonhar que a sua menstruação desceu e sujou a calça, ou mesmo que você menstruou em público e estava desprevenida para essa situação. E por incrível que pareça, homens também podem ter esse sonho, e mais na frente nós vamos explicar por quê. Mas para entendê-lo perfeitamente, nós precisamos vivenciar essa situação. Acredito que muitas mulheres já passaram por isso, de ser pega desprevenidas e a menstruação acabar passando e sujando a calça, ou menstruar em um lugar público no trabalho. Então qual é o sentimento que vem na hora, que aflora? Um sentimento de vergonha, de despreparo emocional, às vezes não saber o que fazer, principalmente jovens e adolescentes que estão menstruando pela primeira vez ou no início desses ciclos. Aquele sentimento de às vezes não querer pedir ajuda porque está sentindo vergonha, não saber o que fazer. E aí você fica constrangida, você fica realmente com vergonha, você se sente despreparada para enfrentar isso que aconteceu com você. E é sobre esses sentimentos que afloram, sobre essas sensações, sobre essa situação em si, que o nosso subconsciente aproveita de tudo isso para tentar nos passar uma mensagem. E qual seria essa mensagem? Que estamos vivendo uma situação e que não sabemos corretamente lidar com ela. Nos sentimos despreparados com relação a essa situação, ou mesmo com vergonha, com receio. Ficamos com medo até de pedir ajuda, de compartilhar isso com alguém, com medo do que as outras pessoas vão achar ou vão pensar. Essa situação pode ser relacionada a qualquer uma das áreas da nossa vida. Na área profissional, por exemplo, pode ser uma situação em que você fez algo de errado e recebeu um puxão de orelha, recebeu uma mensagem de alerta, uma repreensão do seu chefe. E aí você fica constrangida, você fica com vergonha das outras pessoas, você não sabe como proceder, como agir dali por diante. Se for na área de relacionamento, por exemplo, essa situação que envolve os sentimentos, parecido quando a mulher passa por isso de menstruar em público, estar despreparada, dentro de um relacionamento pode ser que a pessoa possa estar vivendo um relacionamento tóxico. E isso está mexendo muito com ela, causando certo constrangimento. Ela não sabe se pede ajuda ou não, principalmente aos familiares, às pessoas mais próximas. Ela não sabe como lidar com a situação corretamente. Vamos pegar na área da saúde agora. Essa situação, caso seja na área da saúde, pode envolver algum tipo de doença que a pessoa contraiu, uma doença, por exemplo, sexualmente transmissível. Ela se sente envergonhada, com receio, ela não quer compartilhar isso com outras pessoas, mas também não sabe o que fazer. Não sabe como agir com relação a isso. Na área dos estudos, a área intelectual, pode ser com relação a notas baixas que a pessoa tenha tirado na escola ou na faculdade e possa ter reprovado e não sabe como lidar agora com essa situação. Ficou com vergonha dos colegas, está com vergonha de comentar, por exemplo, com os familiares e também se sente despreparada para enfrentar isso. Não sabe como agir. Vamos pegar a área econômica e financeira agora. Se acontecer uma situação assim, um exemplo de situação assim nessa área. A pessoa fez dívidas e não está conseguindo arcar com ela. Isso está causando certa vergonha, um despreparo, um sentimento de despreparo emocional para lidar com essa situação.
medo de pedir ajuda, medo de compartilhar esses sentimentos que está sentindo em razão dessa situação. Precisa entender que pode ser em qualquer área da sua vida, mas é algo no momento que está te chamando a atenção, que você está focando diretamente sobre isso. Por quê? Porque justamente esse sentimento de despreparo, não sabe como lidar. Quer conversar com alguém, quer pedir ajuda, não sabe como, tem vergonha. Um sentimento de medo com relação a como proceder, como agir neste caso. Para resolvermos essa situação, é só lembrar quando aconteceu com você de uma menstruação ter sujado a sua calça ou ter menstruado em público. É preciso ter calma. Claro que na hora fica-se nervoso, mas é preciso ter calma que tudo se ajeita. Tentar pedir ajuda mesmo, em olhar para em quem você confia, alguém próximo, conversar ali, que tudo vai se ajeitar. A mesma coisa com essas situações. Claro que algumas situações são mais sérias, então tem que procurar ajuda. Por exemplo, na área da saúde. Com relação às dívidas, tem que se conversar, tem que assumir responsabilidades. Mas o principal segredo é se predispor a consertar, a enfrentar a situação, a enfrentar esses sentimentos que estão brotando, que estão aflorando por causa dessa situação, às vezes inesperada que aconteceu, e você realmente foi pega despreparada para enfrentar. E vencer o medo, se for preciso pedir ajuda, compartilhar isso que está sentindo, pedir ajuda para pessoas que você confia, para familiares. E como eu disse para vocês, homens, por incrível que pareça, pode ter o mesmo sonho. Por quê? Porque nós, enquanto sonhamos, podemos acessar um bojo de energia. Podemos acessar um arquivo de energia que nós chamamos de inconsciente coletivo. São experiências vividas por pessoas no decorrer de toda a história e que ficam armazenadas em forma de energia no éter. E nós podemos acessar isso a título de adquirir experiência, de aprender com elas. Então, se o homem está passando por uma situação em que também afloram tais sentimentos de vergonha, de receio de compartilhar, de pedir ajuda, de despreparo emocional para enfrentar essa situação, pode ser que ele sonhe sim, é possível, que está menstruando, que a menstruação sujou a calça, que menstruou em público. A interpretação vai ser a mesma, em razão do acesso ao inconsciente coletivo. Claro que para cada pessoa a história desse sonho vai ser diferente, vai ser num lugar diferente, vai ser com uma roupa diferente. Mas entenda, os sentimentos que vão aflorar vão ser os mesmos. O sentimento de vergonha, de despreparo, de querer pedir ajuda e ter medo vai ser o mesmo. Então, esses outros elementos de maneira diferente que aparecem podem indicar, no caso, em que área da sua vida está ocorrendo isso. Pode aparecer a pessoa justamente com quem você quer compartilhar isso. Pode aparecer a pessoa que você quer pedir ajuda a ela para te ajudar nessa situação. Então, tem que ter calma na hora de tentar lembrar do sonho, observar bem os elementos e como esses elementos se encaixam para poder interpretar. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Seria interessante se, na hora de descrever o seu sonho, você também colocasse, mencionasse alguma situação que você acredita que seja ela, que esteja fazendo aflorar esses sentimentos em sua vida. Então fica mais fácil interpretar e mais fácil para você entender. E também mais fácil para saber o que fazer. Tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau!